noite. Vamos vendo aqui. Oi, Naê, tudo bem, filha? Posição. Vamos vendo aqui. Nos ajustando aqui para mais uma live, mais um bate-papo. Nós aqui do Rosa Consultório. Como é que tá o volume, o som? A imagem tá chegando direitinho? Ótimo, maravilha. A Nila já tá por aí, obrigada, Murilo. Boa noite, Murilo, boa noite, pessoal. Vamos entrando, dá um tempinho para as pessoas nos acompanharem. Maravilha. Lembrando que o Rosa Consultório tem promovido essas lives, né, com o intuito de interagir com a comunidade, trazer temas que a gente possa esclarecer dúvidas. Oi, Jonei, boa noite. Paulinha, Paula Báfica, um abraço, obrigada pela presença. Exato, a live de Paula foi maravilhosa também. Parabéns, Paula, você e Darlúcia arrasaram. Joyce, Josi e Naê, né, minha filha, tá aqui nos acompanhando. Mais uma live com a tradução em Libras. Ela que está na fase de iniciante dessa língua, tem ajudado a gente a levar o conhecimento e os assuntos, né, para as comunidades surdas de Canavieiras. Nós temos trazido profissionais, né, da saúde, do comércio local, para que a gente possa conversar um pouquinho. Minha mãe entrou agora. Olá, mãe, boa noite, obrigada. Gentil Passos, boa noite. Hoje nós estaremos abordando um assunto muito interessante, né, que é a obesidade e os efeitos da bariátrica, que é uma cirurgia, não é? Para quem tem um aumento de peso. E aí, Nila Ferraz estará aqui conosco, ela que é fisioterapeuta, vai explicar um pouquinho desse processo, ela que trabalha com um grupo de obesos. Eu vou fazer o convite a ela para a gente conhecer um pouquinho mais essa profissional. Boa noite, querida. Obrigada a vocês que nos acompanham. Vou só aguardar um pouquinho aqui para o sinal chegar. Oi, Elaí, que linda. Nila, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, Jana? Tudo bem, Naê? Tudo, obrigada. Gostaria de saber se você está ouvindo a gente, a imagem chega direitinho aí. Tá, tô ouvindo perfeitamente. Tá tudo ótimo. Maravilha. Obrigada por ter me convidado para participar desse momento e poder falar um pouco dessa doença que acomete tantas pessoas e que traz não só problemas físicos, mas também emocionais, né? Então, muito obrigada por Verdade. ter me convidado para participar desse momento. Nós aqui agradecemos, Nila. A gente sabe que, apesar da gente estar no momento de quarentena, a maioria das vezes a gente fica mais em casa, mas geralmente assim, o nosso tempo ainda é corrido com outros afazeres, né? Então Sim, agradeço já de antemão por ter tirado um tempinho para ter esse bate-papo aqui na nossa página. Nós estamos muito felizes. Bruno eu que tá achando agradeço. lindo. Ele disse: minha amiga Nila, minha amiga Nila. Eu sempre tô Nós também, ficamos. eu sempre tô ali curiando as lives dele, as lives de Diogo também. Eu tô sempre Exato. aparecendo para dar aquele alô. Nem sempre eu consigo ficar toda, porque eu tenho dois meninos em casa, um de 5 anos e um de 6 meses. Então, às vezes a demanda Que gracinha, 6 meses? eu tô com um neném de 6 meses, João. Oh, que gracinha, que coisa linda. E Né? Naê tá aqui sempre pedindo um irmãozinho, mas ainda não animei, viu, Nila? Ah, Vou pois se esperar. anime. Por conta da quarentena, eu fiquei um pouco assim desanimada, mas eu nasci para ser mãe de muitos filhos, então quando passar essa quarentena, eu terei outro, se Deus Que permitir. bênção! Oh, coisa boa! Muita gente entrando, um abraço a todos. Tati tá aí, Dinha, muita gente chegando para nos acompanhar.
Hoje nós vamos fazer um bate-papo referente, né, a essa doença, não é, Nila? É Mas antes da triste. gente iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Quem é Nila? Então, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho há 12 anos com cirurgia bariátrica. Há 13 anos eu fiz a cirurgia e eu emagreci 50 quilos. Eu cheguei no auge da minha obesidade, eu cheguei a 110 quilos. E aí eu resolvi fazer cirurgia bariátrica. Eu já trabalhei a minha vida inteira na época da faculdade, o meu assunto era obesidade. Eu convivi com a obesidade desde muito pequena. Durante a adolescência, que foi quando eu vivi em Canavieiras, eu não era uma super obesa, né? Eu tinha um excesso de peso, mas ainda era considerado aceitável, né? Eu era aquela menina cheinha, engraçadinha. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né, da responsabilidade, principalmente com a obrigação, na verdade, de enfatizar que a obesidade não é uma coisa engraçada, é muito mais uma doença que traz muitos prejuízos para o indivíduo, não só físicos, mas também emocionais, e que muitas vezes são irreparáveis, né? Afinal de contas, a obesidade é uma doença que não tem cura, né? Então, eu vivi em Canavieiras, mas eu não tive aquele boom quando eu fiquei mais com problemas mais do cotidiano nosso, e eu acabei chegando à obesidade mórbida, né? E por conta disso, eu tive que fazer a cirurgia bariátrica. E um ano depois, eu comecei a trabalhar onde eu trabalho até hoje, que é na Baros, que é a clínica de referência em Salvador. O meu chefe é Marcos Leão, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E eu fui a primeira fisioterapeuta em Salvador a trabalhar com cirurgia da obesidade. Então, eu acabei me tornando uma referência aqui por conta desse pioneirismo. Que maravilha, Nila! Sim, Então, além do profissionalismo de atuar nessa área, eu ainda tenho passou uma por um experiência. processo também, né, de experiência com a cirurgia propriamente dita, juntou o útil ao agradável. Pois é, aí a maioria das vezes o paciente chegava no consultório, ele não tinha nem tanto interesse na fisioterapia. O interesse dele era saber como é que eu tinha suportado a cirurgia. E Exatamente. isso, com o passar do tempo, eu tive que meio que. Inicialmente eu ficava chateada, porque eu queria que o paciente ele me visse como uma fisioterapeuta ali. Mas depois eu me coloquei, eu usei da empatia e me coloquei no lugar dele, né? Afinal de contas, ele buscava em mim não só a profissional, mas ele buscava o acolhimento, e que muitas vezes eu busquei e não tive. Então, né, eu não podia estar ali agora no outro lado e esquecer que eu também já estive no lugar dele. E aí eu passei a Exato. estabelecer essa relação e, graças a Deus, hoje é muito bem resolvida. Os meus pacientes, eles inclusive me seguem nas redes sociais, eles convivem no meu dia a dia junto com as minhas duas crianças e na minha prática clínica. E é muito bom. Eu gosto muito dessa troca. Eles aprendem e eu também aprendo com eles. E estou no meu dia a Que dia com a doença que não tem cura, né? exatamente. Nila, por você ter passado por essa experiência, né, sentiu mesmo na pele o que era ser um obeso, uma obesidade mórbida. Como é que era assim a questão psicológica? Isso mexia muito com você? Como foi que isso foi surgindo, essa vontade de passar pela cirurgia? Como é que começou tudo isso? Então, Jana, eu posso te chamar assim, Jana? Claro, Ah, claro, sim, sim. é, eu sempre fui uma mulher muito bem resolvida. Na verdade, eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito amada. E eu acredito também que quando você tem esse suporte, esse amor familiar, isso é extremamente importante. Você consegue superar os obstáculos da vida com mais facilidade. Eu sempre tive uma mãe que você deve conhecer, né? Minha mãe é Liana. Sim, sim. Então, eu sempre tive uma mãe muito calorosa, muito amorosa, muito receptiva. Os meus amigos sempre gostaram muito da minha mãe. Então, a minha mãe sempre foi um exemplo muito grande de força para mim. E por conta desse exemplo da minha mãe, apesar de ter obesidade e de viver assim, os preconceitos diários, sabe? As situações constrangedoras. Eu sempre tinha na minha mãe o consolo, o conforto, o aconchego. Então, aquilo me dava força para continuar.
Chegou um momento que a obesidade estava num ponto tão crítico que não tinha mais como ser negligenciada a ponto de ter que fazer essa obesidade por conta da saúde mesmo. Comecei começando a interferir no meu trabalho. Tá conseguindo me ouvir? Então, travou um pouquinho, agora destravou. Isso já estava começando a interferir no meu trabalho, porque eu tinha que mobilizar os pacientes e eu também não gostava muito de algumas coisas que aconteciam. Por exemplo, eu tinha que trocar a roupa na unidade de terapia intensiva, minha roupa era uma roupa especial, porque não tinha nenhuma que coubesse em mim, sabe? Eu ouvia algumas vezes com piadinhas dos familiares, que como que a fisioterapeuta daquele tamanho, ela consegue mexer, né, no Sim. paciente. Enfim, por conta disso tudo, eu acabei isso, por conta do apoio familiar em mim, não foi tão afetado, né? E vale a pena lembrar que tem muitas pessoas que sofrem com isso. Sim. Muitas não querem sair dos seus lares por conta do constrangimento, porque não querem pegar o ônibus, porque ficam com medo de passar pela roleta do ônibus, porque as pessoas rotulam. Eu queria até falar, Jana, uma coisa que me aconteceu esses dias. Por conta da Sim. quarentena, o meu filho, Lucas, mais velho, ele tem 5 anos, Sim. ele passou por um. Ele teve um ganho de peso agora, né? Ele ganhou 5 quilos nesses 4 meses, que para a Sim. idade dele é aceitável, até porque se trata de uma criança que estava em total isolamento, né? Confinado, num apartamento que é relativamente grande, é confortável, que nem todas as crianças têm isso, então assim, podia justificar, não, é porque uma criança que não tinha. Não, ele tem todas as coisas, né, bacanas. Mas tem algo muito mais por trás disso. É uma criança que passou, deixou de ter a rotina dele. Então ele acabou Sim. ganhando peso e ele não Ganhando peso. soube como lidar com isso. Agora, como a gente está tendo uma liberação aqui aos poucos das coisas, por exemplo, eu moro num condomínio que tudo está fechado. O salão de jogos, a quadra, a academia, tudo fechado. Então a criança não podia nem descer. Agora elas podem descer utilizando máscara. Então ele Sim. começou a descer. As pessoas ficaram muito tempo sem vê-lo. Os adultos, eu estou falando isso de adultos, minha gente. E o que aconteceu? Quando encontraram meu filho lá embaixo, falaram: Lucas, como você está gordo? Como você Oh, engordou? E o meu filho sobe, né, chorando e fala: Mamãe, eu não quero descer mais, porque as pessoas estão dizendo que eu oh. estou gordo. Então, quem estiver me ouvindo Machuca, e né? puder levar essa informação, não comentem, gente. O espelho é o melhor referencial para qualquer pessoa. Então, se você está observando que a pessoa está ganhando peso, seja criança, seja adulto, seja quem for, seu parente, e se for seu filho, não rotule, não aponte, acolha, porque o que o seu filho precisa é disso. Ele deve estar passando por algum momento difícil, não está sabendo lidar com essa situação, e está compensando isso emocionalmente na comida. Então, em vez de ser a mãe, aquela quem é algoz, né, que aponta, não, você não vai comer porque você está muito gordo, acolha seu filho, diga que ele é É, lindo, que ele é especial, que você ama ele, porque é disso que ele está precisando nesse momento. Então, eu fiquei muito transtornada porque tocou na Nila criança, né, na exato. minha criança ferida. E eu É. fiquei possessa com aquela situação. Eu queria descer sabe, saber, mas enfim, é cruel. Imagina para Lucas que ele não sabe lidar ainda com isso, né? Exato. E eu como mãe que Realmente é de uma perversidade, não é? Porque realmente a criança não sabe ainda definir. Ela se sente, né, excluída, né, de uma e certa ela forma. e ela não consegue somatizar, ela não somatizar, ela somatiza, ela não consegue digerir isso da melhor forma. Mas aí eu, como mãe, como ex-obesa, já acolhi ele. Inclusive, foi um dos temas que eu falei aí no meu Instagram esses dias, né? A empatia. A gente precisa, já que nós estamos falando de obesidade aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a obesidade é uma doença, que ela não tem cura,
que o obeso não está gordo porque ele não tem força de vontade ou iniciativa e que nós precisamos parar de porque essas pessoas, muitas vezes, elas têm doenças emocionais escondidas que podem levar a problemas não só na infância, mas na adolescência, inclusive na fase adulta e na velhice. Então, minha gente, vamos respeitar e ter mais empatia com o indivíduo com obesidade. É verdade, você tocou numa questão muito séria, né? Na verdade, esses apontamentos, né, da sociedade, é o Sim. rótulo que as pessoas têm, né? Diogo tá aqui dizendo, peço desculpas, Nila, que eu consegui quebrar meu óculos. A asa do Não, meu óculos hoje eu deitei em cima e eu tô aqui ceguinha de tudo. não, Então e eu se tô você meio assim. quiser, Jana, pedir o pessoal para escrever na caixinha aí, você consegue administrar a caixinha? Fica mais fácil? Ah, tem a caixinha aqui. É, Não porque aí se sei, as viu? pessoas escreverem na caixinha, eu acho que na hora que você clicar já sai selecionado o que elas querem saber ou qualquer coisa desse gênero. Eu acho que fica mais fácil. Exato, aí tá vendo? Expert nas lives aí. É, tem aqui Paula dizendo comentários desnecessários. Sempre tem alguém para apontar. Esquece que tem sentimentos, é muito triste. Diogo está dizendo aqui exatamente transtorno de ansiedade cada vez mais presente na vida das nossas Das crianças. crianças. Exato. Ele está mandando um abraço aqui, tá? Que bom ver a gente reunida. Nila é um exemplo de vida. Exatamente, né, Nila? É um exemplo de superação. E isso eu acredito que você deve usar muito com seus pacientes, como forma até mesmo no incentivo ao tratamento, né? Essa Sim, questão psicológica e emocional, você tem essa condição de estar acolhendo, né, de uma forma mais preparada pelo que você já passou, não é? E poder sim. mostrar caminhos que acredito que o obeso, na verdade, como você falou agora há pouco, não é porque ele quer. Muitas vezes ele não tem condições ou até a autoestima está tão abalada que ele não tem força para fazer uma atividade física ou para conseguir seguir uma dieta, enfim. É Você uma então hoje. doença, Jana, que ela vai muito mais, muito além de apenas como as pessoas julgam, né? Ser uma falta de Sim, força de vontade. É muito mais além disso. Então, o que é necessário? Ah, o que que a gente faz? Eu estou com um indivíduo que está só engordando em casa, isso está me incomodando. Guarde o seu incômodo e deixe, ame esta pessoa, independente do peso dela, porque o amor não tem peso, minha gente. A pessoa com 200 quilos, já pensou se a pessoa com 50 quilos, a gente amasse mais, aqui tivesse 200, aí todo mundo ia querer ter 200 quilos para ser mais amada. Então, isso não tem nenhuma relação. O amor tem que permanecer o mesmo. E por que que eu estou falando isso, Jana? Porque no dia a dia eu enfrento muitas situações. No meu grupo, a gente não opera crianças, a gente começa a avaliação, né, da criança que está com obesidade, com acompanhamento nutricional, enfim. Quando ela chega numa certa idade, que agora está sendo mais comum, inclusive passou no Fantástico, meu chefe apareceu na reportagem do Fantástico, que nós estamos começando a operar adolescentes que já estão em isso. tratamento desde a infância, tá? Então, isso tem acontecido e as cirurgias em adolescentes têm aumentado muito no Brasil. É, mas essas crianças, esses adolescentes, eles têm que fazer todo um acompanhamento psicológico, porque, como mesmo meu chefe falou, a fase da adolescência é uma das fases mais bonitas que a gente tem, né? Das Exato. descobertas, das conquistas, das projeções do que você vai ser mais tarde, não só profissionais, mas também é a fase do namoro, é a fase do encontro, é a fase da farra, é a fase de tanta coisa boa, e que muitos indivíduos com obesidade perdem, talvez, esse momento porque eles estão com autoestima tão baixa e eles são amados pelo rótulo que eles têm, que eles deixam Sim. de viver isso, sabe? Então é muito cruel. Imagine só você ter que cortar um pedaço da sua vida por conta disso. Aí eles fazem a cirurgia da obesidade e aí é como se fosse uma lagarta, né? Ela ficou ali Saindo naquele do casulo. casulo. Quando ela sai, borboleta, ela quer desbravar o mundo. E algumas pessoas, Jana, me perguntam no dia a dia, Nila, quem faz cirurgia bariátrica se separa?
Por quê? Porque emocionalmente o indivíduo com obesidade, olha só quantas questões emocionais a gente falou aqui, olha que a gente nem tocou no assunto ainda profundo da obesidade, da doença em si, a gente falou mais questões envolvidas, né? Sim. No consultório a gente começa a ter pessoas, às vezes o casamento já está um pouco desestabilizado, porque o obeso se sente infeliz, e ninguém que é infeliz consegue fazer o outro feliz, porque a felicidade está dentro de nós. Se eu não sou feliz, eu não consigo fazer ninguém feliz. Então, o obeso, ele já tem o preconceito e o julgamento dele mesmo, de incapacidade de fazer alguém feliz, porque ele está gordo. E aí o casamento começa. Quando ele faz a cirurgia, ele começa a ser dono dele mesmo, novamente. Ele começa a escolher a roupa que vai vestir, as meninas saem do calçolão e usam a calçolinha, elas saem do biquíni e vão para o biquíni de lacinho, do maiô para o biquíni de lacinho. Então, há uma melhora da autoestima muito grande. Se não existir uma compreensão do parceiro em abraçar isso e ficar feliz, o que é que acontece em outros casos? Eles começam a censurar. Ah, porque agora você que está magra está querendo se aparecer. Porque É, você que está assim, agora você está não sei o quê. Aí o que que acontece? A mulher, muitas vezes, ela fez a cirurgia para se sentir melhor, achando que na hora o parceiro vai dizer: Meu Deus, você está uma gata, eu tô amando que você está assim. Não, ele começa a jogar pedra. Não, porque agora você quer. criticar. Então a mulher começa a se distanciar. Quando eu falo mulher, eu estou falando por ser mulher, né? Mas isso acontece dos dois lados, né? O homem também Sim, começa a se distanciar, começa a sim. existir um afastamento entre o casal, porque quando um está feliz, o outro tem que estar feliz. Não pode um estar feliz comemorando, né, o novo surgimento, o renascimento, e o outro tá o tempo todo minando, o tempo todo. É por esse Exato. motivo que algumas vezes acontece o afastamento. Mas a cirurgia bariátrica não Exatamente. determina final de casamento. Olha só Pelo quantos contrário, problemas emocionais, né? exatamente, reflete em tudo, na verdade, né? Sim, sim, Na relação muito. com o parceiro, né? Na vida, na psicológico, com os próprios filhos, a vergonha de ir ao colégio por ser gorda. Eu já tive Isso, né? vários relatos Muito. de pacientes ou mães mesmo É que tão dizia que se cruel, sentia né? envergonhada, né, do Dia das Mães, está sempre naquela indisposição para as atividades que são feitas no colégio, enfim. São vários traumas, né, que envolvem essa questão. É. É, Durante a minha vida, eu sempre levei tudo com tanta leveza e fui muito amada, eu senti pouco isso. Mas chegou uma hora que me incomodou. Não é à toa que eu fiz a cirurgia. foi realmente um exemplo de superação, porque precisa de muita determinação do indivíduo, né? Precisa ele querer e sentir essa necessidade também. Né? Não adianta só Uhum. as pessoas ficarem apontando você precisa, e ele não sentir essa Sim, necessidade, não é? tem que partir De do fazer só indivíduo. pelo outro. Exato, exato. Se você Você fizer comentou a pelo. questão do Fantástico, desculpa te interromper. Eu estava assistindo no domingo essa reportagem e realmente assim o anseio dos adolescentes, como você pontuou, né? O empecilho dos convênios que não querem liberar por conta da idade, enfim, são várias coisas que envolvem também a autorização por essas cirurgias. E para chegar ao ponto de decidir a se fazer uma cirurgia, existe um peso limite, Nila? Sim, sim. É, existe um índice chamado de índice de massa corporal, que é o que a gente mais utiliza para a gente dizer qual o grau de obesidade do indivíduo. Os indivíduos que eles têm acima de 35 com comorbidade, se ele tiver com 35 e comorbidades, ele já tem indicação de cirurgia bariátrica. Se eles estiverem acima de 40, não precisa ter nenhuma. Oh, infelizmente, acima de 40, ele deve ter todas as comorbidades possíveis. Então, assim, o IMC acima de 40 já é indicação de cirurgia bariátrica. E se ele tiver o IMC 35 com comorbidades, é indicação também de cirurgia bariátrica. Nos adolescentes, o trabalho que é feito emocional, né, psicológico, é muito intenso. Porque, como eles ainda não dominam e não têm controle total das suas emoções, visto que eles estão em época de descobertas, precisa ter um acompanhamento muito importante. Na maioria das vezes, Janaína, eles se superam muito, né?
porque a vontade de viver, de ser feliz e de ter novas experiências, inclusive Uhum. sexuais, é muito grande. Então, os adolescentes, eles passam por essa fase inicial de dificuldade, mas depois eles têm uma aceitação muito legal. Acredito que depois do procedimento deve vir realmente muitos benefícios, assim, Sim, né, referente a essa questão de se sentir melhor, de respirar melhor, de amarrar o cadastro do tênis sim, sem aquela pois é. dificuldade, não é? A maior disposição para atividade física, enfim. Pois é, até higiene pessoal, sabe, Jana? Eu já tive no consultório pacientes que eles diziam a mim que eles já tinham dificuldade de fazer a própria higiene pessoal. Você imagina só, o indivíduo já tem uma obesidade, ele já não consegue mais nem ter roupa que caiba nele, e ainda ter que chamar alguém depois de fazer necessidade fisiológica para ajudá-lo nessa higiene. Então, deve ser algo extremamente desagradável, né? Então, depois da cirurgia bariátrica, o indivíduo começa a ter outra vida, ele começa a experimentar novamente o gosto que tinha antes da Uhum. independência, do amor próprio, né? Porque, infelizmente, nós, seres humanos, temos essa dificuldade. A gente começa a matar o amor próprio por questões externas, né? E a obesidade é uma delas. Os indivíduos com obesidade, eles se autodestroem, que é uma coisa impressionante. É muito difícil realmente, né? E Acho. uma coisa que eu queria falar para você, Jana, que eu achei pertinente, eu estava lendo esses dias, e Sim. você sabia que pela primeira vez na história da gente, o percentual de indivíduos com obesidade é superior ao percentual de pessoas desnutridas no mundo? É mesmo? Só para você ter uma ideia, na China, que é o país mais populoso do mundo, 15% da população é obesa, enquanto 11% é subnutrida. Então, você imagina, na China, nos Estados Unidos, sim, 30% da população é obesa. Mas como eles têm critérios um pouco duvidosos, né? Os americanos, eu inclusive, quando fui nos Estados Unidos, eu fiquei horrorizada com um monte de coisa que eu vi lá. Porque, como eu trabalho com obesidade, os meus olhos são muito mais aguçados para isso. Então, eu fiquei horrorizada com algumas coisas, com alguns comportamentos e assustadíssima. Esse percentual chega a ser 50% lá nos Estados Unidos, da população com obesidade. Você Sim. imagina. Na Europa e no Isso. Japão, são 20% da população. E no Brasil, acredite, 11% da população é obesa, enquanto que 4% é subnutrida. Então, olha a desproporção que nós estamos tendo no Exato. Brasil. Com É meio certeza. absurdo, né? Mas é real. Exato. É, eu estava lendo também esses dias, porque depois que passou a matéria, amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live com o meu chefe aqui. Eu convido quem tiver interesse em fazer, né, e saber mais, ele vai falar muito sobre isso. Eu estava lendo Maravilha. sobre o número de cirurgias, Jana, como aumentou. Em Era 2000, isso que eu ia lhe perguntar. pois é, aumentou muito o número de cirurgias. De 2012 a 2017, o aumento foi de 46%. Você imagine que em Nossa, 2007 nós tivemos 105 mil, mais um pouco, de cirurgias realizadas, enquanto que em 2016 foi 100 mil, e de um ano para o outro a gente teve um aumento de 5%. E isso a gente falando do sistema particular, né? Não era falando isso do que eu ia SUS. perguntar. E pelo SUS, como é que é essa demanda? Eu acredito que deve passar assim, por uma triagem, a entrevista, fazer todo esse acompanhamento Sim, psicológico até chegar ao momento da cirurgia. Neste sim. caso, o Sistema Único de Saúde, ele também tem esse mesmo perfil de entrevista, de acolhimento, desse Deveria, processo? deveria, né? Mas infelizmente, como nós e a saúde no Brasil é precária, é muito difícil. Em alguns Sim, casos, o indivíduo fica muito tempo numa fila esperando. Eles fazem uma triagem e para selecionar esses indivíduos. E muitas vezes esses indivíduos passam tanto tempo na fila que acabam aumentando as suas comorbidades e até chegando a óbito e não fazem a cirurgia. Quando esses indivíduos operam, eles são sim acompanhados pela equipe, que tem que constar. Hoje é uma exigência do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde ter acompanhamento psicológico, nutricional, e o acompanhamento do cirurgião dele, né? E esses indivíduos, eles
têm a cirurgia, fazem a cirurgia, e assim, é diferente. Em alguns casos você ainda não tem no SUS uma cirurgia por videolaparoscopia, enquanto que na rede Sim, particular é totalmente por videolaparoscopia, né? Ainda se faz cirurgia aberta, que é um grande perigo para o indivíduo com obesidade, porque ele já tem uma dificuldade respiratória importante, né? E com essa cirurgia aberta, isso tudo complica ainda mais. Imagina só, aquele mundo de gordura todo, esse diafragma exato. desse indivíduo já completamente comprometido, ele já faz um aumento da frequência respiratória absurdo por conta desse excesso de peso. Você imagina ainda com esse abdômen aberto, os riscos são muito grandes, né? Com Não só certeza. respiratórios, mas como da trombose também. Exatamente. Paula comentou aqui, Paula Báfica, e como lidar com os excessos de pele que ficam pós-emagrecimento? Assisto programas sobre, deixa eu ver aqui, sobre isso e vejo que é um momento muito difícil também. Eu não entendi direito a pergunta, Jana, porque eu cortou na Como hora. lidar com o excesso de Ah, tô pele? vendo. Sim, como lidar com essas de pele que ficam no pós-emagrecimento. Assisto Isso. programas sobre isso e vejo que é um momento muito ruim. Então, eu tenho uma coisa bem, eu tenho como é que eu posso dizer? Algo formado sobre isso. O indivíduo com obesidade, ele precisa no momento inicial, depois que ele faz a cirurgia, se adaptar a uma nova rotina, inserindo dessa forma um estilo de vida novo, com atividade física e uma melhora da alimentação. E associado não pode deixar de ter, em hipótese nenhuma, um acompanhamento psicológico, visto que a obesidade é uma doença psicossomática, né? Ela não é uma doença apenas comportamental. Ou seja, o indivíduo não fica gordo só porque ele come, tem algo mais associado que além da ingesta, ele também precisa de acompanhamento, né? E nesse momento inicial, que eu falo sempre para os meus pacientes, porque eles querem saber quantas plásticas eu fiz, quanto eu perdi, se eu tenho flacidez aqui, se eu tenho flacidez ali, ainda mais quando eles descobrem as coisas que eu fiz, aí eles se interessam mais por isso do que a fisioterapia outra. E eles precisam, nesse momento, focar em quê? Na melhora da qualidade da alimentação e iniciando um novo estilo de vida com atividade física. Ah, mas e as peles? Elas não têm, são sequelas da obesidade que você vai ter que saber lidar. É um novo passo, porque você tem duas opções. Ou você continua obeso, ou você aceita as cicatrizes que a obesidade vai te deixar. Sair da obesidade sem nenhuma cicatriz física e emocional é quase que impossível, né? Até porque, como se trata de uma doença sem cura, ela vai estar sempre, ó, te dizendo, opa, se você deslizar, eu tô aqui. E é por esse motivo que existe muito reganho de peso, e eu estou vivendo ele agora, né? Então, deixar bem claro isso. Eu tive o João, eu engordei 14 quilos, né? E na gravidez é lógico que a gente se permite. Não, come mais um pouquinho, tá comendo por dois, aí come um docinho hoje, não faz atividade física, e lá vai. Aí eu ganhei 14 quilos na gestação de João. Só que logo que eu pari João, entramos na pandemia. Então eu tive uma tripla jornada, porque além de trabalhar, eu tinha que cuidar dos meninos, cuidar da casa, não tive como ter tempo de cuidar de mim e acabei não engordando ou não emagrecendo o que eu precisava. E agora eu já estou nessa luta. E o que acontece? Os efeitos das sobras de pele realmente trazem transtornos emocionais grandes, né? Sim. Só que, como se trata de uma doença e o excesso de pele, né, é proveniente, é uma sequela de um tratamento que é a cirurgia bariátrica, hoje os planos de saúde, em alguns casos, já estão cobrindo as cirurgias reparadoras. Por exemplo, lá no consultório, eu tenho muitos pacientes fica absurda e fica tão grande a pele que embaixo é como se estivesse cobrindo a genitália dele, né? Então, assim, não tem como o indivíduo ficar com aquilo ali, porque é como se fosse um lençol, realmente. E isso interfere em várias Uhum. coisas. Interfere na questão sexual, interfere na questão da higiene, porque a assadura que fica embaixo dessa pele é absurda, Embaixo, né? Nas dobras. entende?
Mas aí eu vou e pergunto, era melhor esse indivíduo, então, estar pesando 180 quilos ou ele ter essa pele e fazer uma possível remoção desse Sim. excesso, né? Então, eu acho que na vida da gente, a gente tem que ver, ó, balancear e saber se eu for por esse caminho, eu tenho Sim. a opção de fazer a cirurgia, ficar com excesso de pele e remover. Então, cabe a cada um escolher o que é melhor para si. Eu escolhi não ficar gorda, porque isso estava me trazendo sérios problemas físicos e emocionais também. Então, é, Maravilha. Essa reabilitação referente à fisioterapia, como ela é feita? É logo o pós-operatório imediato? Você inicia? não. Como funciona? Então, quando o indivíduo ele começa a fazer, como é que é o processo? Ele vai no cirurgião bariátrico e faz todos aqueles exames de laboratório, tal, tal, tal. E o médico diz: você tem IMC tanto e você precisa de uma cirurgia. Depois disso, ele passa por uma equipe multidisciplinar, que consiste Sim. em nutricionista, endócrino, é, psicólogo, fisioterapeuta. E o que que a gente faz? A gente avalia essa capacidade respiratória desses indivíduos, né? Até porque nós, seres humanos, temos um músculo chamado diafragma, que é o responsável pela respiração. Todos nós, quando a gente está aumentando o peso, temos um comprometimento desse músculo. Por quê? Porque embaixo desse músculo, esse músculo fica aqui, ó, dividindo a nossa barriga. Em cima dele, pulmão e coração. Embaixo dele, todas as vísceras. Quando eu inspiro, eu empurro com ele as vísceras para baixo para eu ter expansão desse pulmão. Agora você imagine os indivíduos com obesidade que começam a acumular gordura abdominal e visceral, a dificuldade que esse músculo tem em fazer esse trabalho. É por esse motivo que qualquer pequeno esforço, o indivíduo com obesidade, ele aumenta a frequência respiratória para manter a oxigenação do sangue. É por isso que quando sobe a escada fica Morrendo. ofegante, porque não tem condição de fazer, ele não tem o diafragma dele não tem mais Não essa condição funciona. de fazer esse trabalho, entende? Nili, qual é a relação disso com a cirurgia bariátrica, né? E é aí que é o meu trabalho. Nessa fase inicial, eu tenho que treinar esse indivíduo, eu tenho que melhorar essa capacidade respiratória dele, melhorar a ventilação, fazer com que ele facilite mais a troca gasosa nele, para que no pós-operatório imediato ele não tenha que ficar recebendo oxigênio, por exemplo, né? Então, o que é Entendi. que nós fazemos? Alguns exercícios respiratórios neles antes, né? E exercícios circulatórios também. Por quê? Porque o indivíduo com obesidade, ele tem uma tendência à prostração maior, a ficar mais tempo parado. Não porque ele é preguiçoso, mas por conta desse excesso de peso. E no pós-operatório imediato, o grande risco e o grande perigo da cirurgia bariátrica chama-se trombose. Trombose, exato. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de, além dessa questão respiratória, de conscientização do movimento. Porque todo mundo, quando faz cirurgia, o que é que todo mundo fala? Tem que ficar em repouso, porque operou. Nada de É, repouso. Gordo que faz cirurgia bariátrica não pode ficar de repouso. Tem que, ó, passar o motorzinho. vamos Então, aí lá. o fisioterapeuta começa a atuar antes da cirurgia bariátrica. Aqui em Salvador ainda não existe, pelo menos na minha equipe, eu não participo da cirurgia e é algo que eu estou querendo mudar. Eu estou querendo fazer com que o paciente, que o fisioterapeuta comece a ficar dentro do centro cirúrgico também, cuidando dessa parte respiratória, porque o indivíduo com obesidade ele é entubado, né? Ele toma anestesia geral e ele é entubado, ele fica em ventilação mecânica. Então, eu estou querendo fazer essa mudança aqui e inserir o fisioterapeuta também nessa parte. E ele já vai. Quais são os cuidados que a gente toma com esse indivíduo? O uso de meia compressiva e coloca ele, vai para centro cirúrgico de meia compressiva. Quando chega lá, alguém coloca compressão pneumática nele, que é aquela meia, né, que calça. É como se fosse um. Bota as pernas do paciente dentro de um saco. E aí, esse saco fica fazendo o tempo inteiro esse movimento que a gente chama de compressão. É uma bomba de compressão pneumática.
Sim, E durante a cirurgia, fazendo isso, esse movimento, voltam para uma sala de recuperação. E logo após a anestesia passou, eles vão para o quarto, e assim que o médico dá alta, o fisioterapeuta vai lá e vai fazer deambulação com esse paciente, vai tirar ele do leito, testa nível de consciência, e depois que testou nível de consciência, coloca o paciente para andar. Anda, tá. tem que andar, por conta desse tempo que ele ficou acamado. A cirurgia dura em torno de 2, 3 horas, né? Alguns médicos mais Sim, habilidosos já fazem menos horas, mas é mais ou menos isso o tempo, né? entendo. E o indivíduo fica fazendo a fisioterapia no hospital e quando ele vai para casa, eu dou um protocolo para ele continuar fazendo os exercícios por 10 dias, Sim, obrigatoriamente. Foi feito um estudo e nesse estudo revelava que os indivíduos que fazem cirurgia da obesidade até o 10º dia, o risco de trombose é altíssimo. Depois desse 10º dia, o risco vai caindo, caindo, caindo. Então, o protocolo da clínica que eu trabalho é eles fazerem a fisioterapia 10 dias. após o retorno para casa por 10 dias. Aí depois eles vão lá Maravilha. para o consultório e aí a gente começa a introduzir os exercícios, né? Atividade física. Eu não prescrevo atividade física porque eu acredito na equipe multidisciplinar e eu queria muito introduzir um educador físico também na minha equipe, porque eu acho que é extremamente importante. Só que onde Sim. eu consegui chegar, eu tive que lutar muito, muito. E para eu colocar um educador ia ser muito gratuito. Muito. Tá me ouvindo? Opa, travou aqui agora, não consegui ouvir só o finalzinho de colocar o educador físico, vai ser uma luta difícil, né? Isso, e assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu acho que o trabalho do educador físico, junto com o fisioterapeuta, no indivíduo com obesidade, traz benefícios importantíssimos para esse indivíduo, Sim, entende? Porque o que que acontece muito, Jana? Os indivíduos com obesidade, eles fazem a cirurgia. Aí vamos botar aqui, ele tem 120 quilos. No primeiro mês, ele perde em torno de 10% do peso. Então, ele perde em torno de 10 a 12 quilos. Só que depois de um mês, se ele perdeu de 10 a 12, ele vai estar entre 110 e 108. Só que o médico chega e fala: você está liberado para atividade física. E o que é que o gordo faz? Sai sim, correndo desesperado. E aí começam as lesões articulares. Eu estou tendo no consultório muitos pacientes com lesão de quadril e lesão de joelho. sim, Porque já existe um grito absurdo da articulação por conta desse excesso de peso nesse processo. Com o emagrecimento rápido, fica tudo frouxo. Por quê? O músculo não está aguentando aquilo ali, porque está cheio de gordura. Ligamento e tendão estão gritando, pelo amor de Deus, me socorra. E aí, o que sim. acontece? O gordo pega e sai correndo, e vai para academia, e pega peso, e vai para praia correr, e bota um casaco bem Sim. calorento para poder desidratar bastante e ficar nessa loucura de que precisa perder tudo correndo. O que ganhou em uma vida, que é perder tudo em um mês. Está errado, minha gente. O trabalho, Bruno pode dizer isso melhor do que eu, porque é educador físico. O trabalho tem que ser gradual. Não pode existir uma perda de peso dessa forma no indivíduo com obesidade, ainda mais que passou tanto tempo acumulando essa gordura. A gente tem que ter um Sim, tempo para que esse organismo consiga ir perdendo gordura e não perdendo massa magra. Porque o que é que acontece muito? Se você já deve ter visto alguém comentando com o gordo, você emagreceu demais, tá parecendo que tá velho, tá parecendo que é um é, cadáver. Por quê? Porque o emagrecimento é tão rápido e ele começa a definhar, perde massa magra, fica esquelético, né? E tem esse caquético. tipo de comentário ainda, entende? Porque o É, gordo, ele tem um comentário e por que tá magro? Nós somos Highlander. exatamente. É coisa, viu, Pois Nila? é, é E assim. Paula fez um comentário aqui, deixa eu buscar de volta aqui.
Espera um Deixa eu pouquinho. ver. O meu celular tá travando, tá um horror isso Eu aqui. vejo Peraí. sempre as pessoas na TV se culpando com o que fez com o corpo para chegar a esse ponto. É um momento desafiador. É, Paula, mas tudo na nossa vida é um desafio. Basta só saber onde você quer chegar. Se você está gordo, o desafio eu quero mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, o que eu preciso fazer? Aí você tem que avaliar se o que você quer fazer é fazer a Sim, cirurgia, ou se você quer tentar de outra forma, né? Porque aqui eu acho que ninguém tem que fazer alusão à cirurgia bariátrica, porque assim como outras doenças, como o cardiopata, às vezes o cara é um cardiopata e ele só precisa tomar medicação para poder controlar a cardiopatia dele. Só que tem alguns casos que não pode, ele tem que fazer uma ponte de safena, ele tem que fazer um transplante de coração. É exatamente o caso do obeso. Tem indivíduos que têm o sobrepeso e eles conseguem perder 10 quilos tomando medicação, com acompanhamento do endócrino, com acompanhamento psicológico, nutricional, positivo. Mas tem indivíduos que a obesidade está incontrolada. Precisa exato. sim de ajuda médica e sabendo que vão ter sequelas sim. E agora você vai ter que lidar com elas, porque na vida é assim, a gente faz escolhas e as escolhas têm consequências também. É verdade. Nila, você me disse que depois engravidou, depois que você fez a cirurgia, você engravidou. Eu É, engravidei de Lucas 9 anos depois da cirurgia. sim, como foi a sua gestação? O pessoal fala que sente muitas dores e Não. passa um processo difícil, isso procede? Como é que funciona? Você teve uma gestação tranquila, interferiu em algum momento? Jana, não tem nenhum problema. Inclusive, o risco de uma mulher obesa engravidar e ter complicações durante a gestação é altíssimo. Além do problema da hipertensão, né, da pré-eclâmpsia, ou eclâmpsia que ela pode ter um bebê com problemas também. Ela pode começar a ter problemas com açúcar, né, desenvolver uma diabetes por causa dessa gestação. Então, assim, a mulher obesa que engravida, ela tem muito mais complicações do que a mulher gastroplasticizada. Inclusive, a cirurgia bariátrica, ela faz com que a mulher fique mais fértil. Primeiro porque namora mais, né? Porque a mulher com obesidade, com 150 quilos, não quer namorar de jeito nenhum. Só se for de luz apagada, com 200 cobertores. Então, a mulher obesa, coitada, ela já não quer mais namorar. Salvo algumas, né? Que fogo na periquita danada, elas querem fazer mesmo, negócio gorda, magra, de qualquer jeito. Mas Não tem por já, que ruim. pois é, mas já é uma coisa que diminui a fertilidade na mulher. Quando ela faz a cirurgia bariátrica, Ave Maria, imagina, ela pode fazer acrobacia, milhões de posições, de cabeça para baixo, para cima, que nunca mais ela viu na vida. Aí começa o mise-en-scène todo, né? Começa aquele negócio do namoro, e aí já tem uma questão que está muito sendo estudada, que é a absorção do anticoncepcional, né? Por exemplo, eu engravidei de João tomando anticoncepcional. Veja. E eu acredito que foi num desses momentos, ou que eu tive um mal-estar e coloquei a comida para fora, ou que o meu organismo não absorveu. Aí, João, eu Aí tomando. engravidou. Achei que tinha Sim. sido do cozido que eu comi, que eu tava me sentindo mal, me sentindo mal. Quando eu fui ver, ó, o menino lá, 3 meses já. Imagina. Deixa o cozido saber disso, viu, Nila? Pois é, menina, é a comida que eu mais gosto. Quando eu olhei pro prato do cozido, aquele negócio tudo misturado com aquelas verduras, eu falei, meu Deus, como é que eu vou comer isso? Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Mas achando que era do cozido. Comi o Que cozido com a figura, cara viu, de Nila? nojo. Menina, depois que eu fui fazer o exame, é o cozido lá. O resultado tá aí do cozido. Que figura! Então, a cirurgia da obesidade facilita a gestação. Quais são os cuidados que devem ter? A mulher que quer engravidar precisa esperar no mínimo 1 ano ou 1 ano e meio para engravidar. Por quê? Porque durante esse período é o período que ela está emagrecendo. Ela não tem como é, estar perdendo peso, deixando a depender do caso da cirurgia dela, porque nós temos dois tipos, né? O sleeve e o bypass. E o bypass gástrico, ele é desabsortivo,
Ou seja, o indivíduo que faz o bypass, ele tem uma dificuldade de absorver os nutrientes. Então, você imagina que uma mulher essa que faz uma cirurgia bariátrica, ela engravida de um bebê, o bebê pega tudo dela, então isso pode ter algum comprometimento, sim. Então, o Sim, ideal é esperar 1 ano ou 1 ano e meio para poder engravidar, certo? Porque aí é o tempo que entendi. estabiliza a perda de peso. Mas depois disso, minha irmã, ó, vai lá e faz menino, que é bom demais. Fazer menino e ter filho, é bom demais. Eu adoro. Que coisa boa! Nila, que delícia de papo, está sendo tão esclarecedor, estou adorando. Ó, Mas que passa bom, tão Jana. rapidinho, nós já estamos chegando ao final. Sim. Gostaria de fazer alguma consideração, como fazer algum comentário ou alguma orientação para quem está em processo de, né, pré-cirúrgico ou quem já acabou de passar por ele. O que eu falo sempre é o seguinte: é, se você está infeliz, procure ser feliz. Independente se é fazendo cirurgia, se é fazendo dieta, se é fazendo o que for, seja feliz. Então, e se precisar de um suporte psicológico para poder encarar de forma melhor, aceite esse suporte, busque esse suporte. Pode ser mais leve. Quem tiver alguma dificuldade e quiser falar comigo, querer saber mais coisas, eu sou super acessível. A minha rede social, inclusive, é aberta, né? E lá vai aquela confusão toda. Eu sou sempre eu estou conectada. Então, quem quiser ter acesso a mim, só basta falar comigo. Ó, participei da live, tenho essa dificuldade, quero uma informação. E é isso, minha gente. Vamos ser felizes, vamos respeitar o outro, ter empatia e não fazer com que a obesidade nos destrua e nos mate vivos, né? Porque é uma doença Exato. triste. Verdade. Linda, aí o pessoal falando que pena, maravilhosa a live, que pena que está Não, acabando. Paula, a Paula está insistindo que. Não, Paula, as pessoas são felizes fazendo dieta. Elas podem ser felizes. Eu estou falando aqui da cirurgia bariátrica em paciente controlada, né? Indivíduos com IMC acima de 40 ou indivíduos com IMC 35 que já têm comorbidades. Então, nesse caso, a cirurgia bariátrica é super indicada. E assim, o primeiro passo, a maior dificuldade do obeso é tomar a decisão. Depois que você toma a decisão, você vai ter dificuldade da fase líquida, mas só vai ter sucesso. Acreditem. E se tiverem qualquer dúvida e quiserem bater esse papo mais profundo, porque eu falo pelos cotovelos, contem comigo. Eu estou lá no meu Instagram, com os Linda, meus super amigos aqui. acessível, adorei. Adorei esse Muito contato. obrigada a todos os meus amigos. Eu vi muita gente bacana aqui. Eu vi o meu professor da faculdade. Muito obrigada, Paulo Henrique, por estar sempre me acompanhando. Ele é um querido. Eu te amo. Eu sei muita coisa hoje, graças a você. Obrigada, meu amigo Bruno, Diogo, que apareceram aqui. Ana Cláudia Tá Guimarães, todo que é uma mundo aí, excelente todos aí profissional. acompanhando você hoje. Pois é, uma Super jornalista feliz aí nesse. maravilhosa. Eu vi muitos dos meus seguidores, muito Pois paciente, meu. Obrigada, viu, Jana? Eu verdade. estou muito E feliz de depois que essa ter. quarentena acabar, vai fazer o quê? Tem intenção, assim, de o que que você gostaria de fazer quando isso tudo passar? Em relação a quê, Jana? Porque eu quero fazer tanta coisa, mulher, que se eu for falar aqui é outra live. Viajar, viajar, Eu ler vou um livro, viajar. fazer uma festa Eu em vou, casa. vou viajar, vou fazer uma festa para bastante aglomeração, bastante empencamento, porque é disso que eu gosto, sabe? Vou ver os Eu meus disse pais, que eu tô isso. morrendo de saudade deles, assim, eu tô morrendo de saudade da minha mãe, do Isso. meu pai. Eu vou levar meus meninos, eu vou viajar com meu marido por aí pelo mundo, menina, porque como se o Oh, mundo fosse acabar delícia. e vou É fazer outro isso menino. mesmo. Vou Nila, parir querida, de muito novo. obrigada. Live maravilhosa. Um abraço a todos que nos Oh, acompanharam até aqui. Lembrando, Nila, que às 20 horas, Bruno e Lucindo estarão fazendo uma live também, os amigos aí em comuns. que Falam muito bacana, dessa, dois queridos. falam muito dessa adolescência de vocês aqui, ouço muitas histórias. Foi um prazer conhecer você assim, bater esse Oh, bate-papo Jana. legal, muito educada, muito leve, foi muito maravilhoso. Estou muito feliz, muito obrigada. Que Deus Eu, abençoe. Um beijo para oh, os seus meninos aí também, viu? obrigada, viu? Foi maravilhoso. E Naê, você é uma querida. Seu pai te quis desde sempre. Bruno sempre teve a tendência de que seria um paizão. É Parabéns pela isso. família de vocês. Vocês moram assim.
Eu gosto demais dessa família canavieirense e eu espero em breve estar aí. Esse povo também, tô retado com esses meninos, porque eles se encontram aqui, nunca. Verdade. Ó, Precisam marcar um momento. vamos marcar. Um Um beijo. beijo, muito Obrigada, viu, obrigada. gente? Só sintam-se abraçados. Tchauzinho. Tchau. Muito bem, pessoal, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. Ótimo papo, tão muito esclarecedor, muitas dúvidas foram tiradas. Como Nila disse, ela é super acessível, as redes sociais dela estão disponíveis, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Um beijo, obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até a nossa próxima live na quinta-feira, às 18 horas. Eu aguardo vocês. Um beijo, tchau!